Oi, pessoal! Já pararam para pensar o que acontece depois que a gente administra um medicamento num paciente? Como é que o corpo dele processa e se livra daquele fármaco? Bom, não tem mágica nenhuma aí, é pura bioquímica. E bem no centro dessa operação toda está uma superfamília de enzimas, o citocromo P450. E é sobre elas que a gente vai conversar hoje. Vamos entender como esses verdadeiros guardiões do metabolismo funcionam e por que, é sério, dominar esse assunto é um divisor de águas na nossa prática clínica. Então, o nosso papo vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o desafio da biotransformação. Depois, vamos mergulhar de cabeça no citocromo P450, conhecer o mecanismo de ação dele, ver como a atividade dele pode mudar e, claro, a parte mais importante, qual a relevância clínica de tudo isso no nosso dia a dia. Bom, para começar, a gente tem um paradoxo. Pensa só, para um fármaco fazer efeito, ele precisa ser absorvido, né? Ou seja, ele tem que ser capaz de atravessar as membranas das células. Só que essa mesma característica que faz ele funcionar acaba criando um problemão na hora de eliminar ele do corpo. E aí fica a pergunta, né? Como é que o corpo consegue se livrar de uma substância que ele absorve super bem, mas que não se dissolve em água para ser, sei lá, simplesmente eliminada na urina? A resposta para isso está numa única palavra: biotransformação. E aqui a gente vê o dilema de perto. Um fármaco que é lipofílico, ou seja, solúvel em gordura, é ótimo para ser absorvido. O problema começa quando ele chega lá nos rins para ser excretado. Por ser lipofílico, o que acontece? Ele é simplesmente reabsorvido de volta para o sangue. Se não tivesse nada para quebrar esse ciclo, o fármaco ia se acumulando até chegar em níveis tóxicos. É por isso que o corpo precisa de uma verdadeira fábrica química para pegar essa molécula e transformar ela em algo hidrofílico, solúvel em água, que aí sim consegue ser mandado embora. E é exatamente aí que entram os nossos protagonistas de hoje. O sistema citocromo P450 é a grande solução do corpo para esse dilema todo. E a principal base de operações deles fica no fígado. Ok, então o que é exatamente o citocromo P450, ou o CIP, como a gente costuma chamar? Bom, é uma superfamília de enzimas, mais especificamente hemoproteínas. Isso quer dizer que são proteínas que têm um átomo de ferro ali no meio, que é essencial para a função delas. E a missão dessas enzimas é dar o pontapé inicial no metabolismo na chamada fase 1. Pensa nelas como a primeira e talvez a mais importante estação na linha de montagem que prepara os fármacos para serem eliminados. E agora vem uma parte fascinante. Mesmo existindo dezenas dessas enzimas CIP, na prática, um grupinho bem pequeno faz quase todo o trabalho pesado. Dá uma olhada nisso. A CYP3A4, sozinha, cuida de mais ou menos 30% de todo o metabolismo que acontece no fígado. Se a gente juntar com a CYP2C9 e a 1A2, pronto, a maior parte do serviço já está feita. E só para a gente ter uma dimensão do que isso significa, se liga nesse número. A CY3A4, essa única isoforma, metaboliza mais da metade de todos os fármacos de prescrição que existem. É muita coisa. Isso faz dela, de longe, a enzima mais importante para a farmacologia clínica. Então, guardem bem esse nome, CY3A4. Ela é a grande estrela aqui. Beleza, então a gente já sabe o que são essas enzimas e que elas são super importantes. Mas como que elas funcionam na prática? Tipo, no nível molecular, como uma enzima P450 pega uma molécula de um fármaco e a transforma? O objetivo é até bem simples e muito elegante. A enzima faz tipo uma cirurgia molecular no fármaco. Ela vai lá e adiciona ou expõe um ponto de ancoragem químico, um grupo funcional. E esse novo pedacinho na molécula faz duas coisas geniais. Primeiro, de cara já deixa a molécula mais polar, ou seja, mais solúvel em água. E segundo, já deixa tudo preparado para o próximo passo do metabolismo, a chamada fase 2. Esse processo todo tem um nome, é o ciclo catalítico. Parece complicado, mas vamos simplificar. Imagina assim, primeiro, o fármaco chega e se encaixa na enzima. Aí, a enzima recebe um elétron, ganhando uma carga de energia. Depois, uma molécula de oxigênio se liga ali e é ativada por mais um elétron. E aí vem o grande finale. Um átomo desse oxigênio é transferido para o fármaco. O resultado disso? Um fármaco oxidado, mais polar e prontinho para ser eliminado. E a enzima? Ela se reseta e já está pronta para a próxima. Mas a história não para por aí e fica ainda mais interessante. Acontece que a atividade dessas enzimas não é sempre a mesma. Ela pode ser super acelerada ou freada por outros fármacos ou até por coisas que o animal come na dieta. E é aqui que a coisa fica séria e super importante para a nossa prática clínica. Basicamente, a gente tem dois mecanismos. O primeiro é a indução enzimática.
É como se uma substância avisasse o corpo: ei, produz mais enzimas. Com mais trabalhadores na fábrica, o metabolismo de outro fármaco acaba sendo acelerado. E do outro lado, a gente tem a inibição enzimática. Aí é o contrário. Uma substância vai lá e bloqueia a enzima. É como jogar areia nas engrenagens da nossa fábrica. O resultado, o metabolismo do fármaco-alvo fica muito mais lento. Um exemplo clássico disso é o fenobarbital, um anticonvulsivante que a gente usa bastante em veterinária. Ele é um indutor. Então, imagina um paciente tomando um fármaco que é metabolizado pela CYP3A4. Se a gente entra com o fenobarbital, o metabolismo daquele primeiro fármaco vai disparar. A concentração dele no sangue pode cair tanto que ele deixa de fazer efeito. É uma falha terapêutica. É como se a gente pisasse fundo no acelerador do metabolismo. E agora o contrário, os inibidores. O cetoconazol, um antifúngico, é um inibidor superpotente da CYP3A4. Então, no mesmo cenário, se um animal está usando um fármaco que precisa dessa enzima para ser eliminado e a gente adiciona o cetoconazol, o metabolismo praticamente para. A concentração daquele primeiro fármaco sobe sem parar e pode chegar a níveis tóxicos. Dessa vez, é como pisar com tudo no freio. E tudo isso nos leva ao ponto-chave. Tá, mas por que saber sobre enzimas, indução e inibição é tão crucial assim? Simples. Porque ignorar isso pode ser a diferença entre um tratamento que funciona e um que não funciona. Ou, pior ainda, a diferença entre segurança e toxicidade para o nosso paciente. Vamos pensar num cenário bem prático, então. Imagina um paciente que está em tratamento crônico com, vamos chamar de fármaco A. A dose está certinha, o animal está estável, e a gente sabe que a eliminação desse fármaco depende de quem? Da nossa estrela, a CYP3A4. Aí aparece uma outra condição e a gente precisa entrar com o fármaco B. E esse fármaco B é justamente o cetoconazol, que a gente acabou de ver que é um inibidor potentíssimo da CYP3A4. A pergunta de $1 milhão é: o que vocês acham que vai acontecer com a concentração do fármaco A no sangue? Pensem bem, a principal porta de saída dele do corpo acabou de ser bloqueada. É exatamente isso. A concentração do fármaco A vai começar a subir sem parar e pode chegar a níveis tóxicos. Aquele paciente que estava ótimo, super estável, de repente corre o risco de uma reação adversa grave. E não foi por erro de dose, mas por uma interação medicamentosa que era silenciosa, mas totalmente previsível se a gente pensar no citocromo P450. E como se não bastasse, tem mais uma camada de complexidade, a genética. A atividade normal do CYP450 varia de indivíduo para indivíduo. Alguns são o que a gente chama de metabolizadores lentos. As enzimas deles trabalham em câmera lenta. Para eles, uma dose padrão pode ser demais, pode ser tóxica. E existem os metabolizadores ultra rápidos, que têm enzimas superativas que eliminam um fármaco tão rápido que a dose padrão pode simplesmente não funcionar. Então, a grande mensagem que fica é essa. Entender como o sistema CYP450 funciona não é só um detalhe de livro, não é decoreba, é de verdade a base da farmacologia clínica. É esse conhecimento que permite a gente prever interações perigosas, ajustar doses com inteligência e, quem sabe no futuro, até personalizar o tratamento baseado na genética de cada paciente. E essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. A biotransformação não é só o fim da ação de um fármaco. Ela pode ser, na verdade, o maestro que vai ditar a intensidade, a duração e até a natureza dos efeitos dele, tanto os terapêuticos quanto os tóxicos. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Agora que a gente conhece melhor esses guardiões do metabolismo, o verdadeiro desafio é levar esse conhecimento para a prática, para cada receita que a gente faz. Como a gente pode usar essa ciência para tomar decisões mais seguras, mais eficazes e proteger nossos pacientes? A resposta para essa pergunta, no fundo, é o que define um bom profissional.